boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do fuso horário, do horário que as pessoas vão assistir aqui a gravação. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga clínica. Agradecer, né, a presença de todo mundo aqui, né? De banco, de mercado, ou estar sozinho fora de casa, tá certo? Ficou clara a diferença em agorafobia e fobia específica, como também no relato não traz, Regiane, esse medo em outros locais, a gente poderia fechar realmente a questão ou de um TEP, né, que ela tenha passado por algo lá no passado e ela está projetando, ou realmente a questão de uma fobia específica. Mas alguém sentiu alguma dificuldade aí, é o momento, gente, de vocês tirarem suas dúvidas, da gente conversar sobre esse caso. É muito comum, tá, gente, a gente ter essas dúvidas, a gente confundir. Né? Lá de manhãzinha eu falei, né? O quanto é importante a gente sempre estar aqui de olho nos critérios, até para a gente conseguir entender as diferenças, a gente estudar. Um ponto muito importante a gente sempre fazer esses cursos, né? Capacitações, cursos livres, é muito informativo. Às vezes a gente tem um pouquinho de preguiça porque é muito teórico, é muita informação. Mas a gente só consegue ter uma boa prática se a gente tiver essa base teórica bem consolidada, tá certo? Eu vou abrir agora para perguntas. Quem tiver alguma coisa para pontuar, quiser falar o que achou do curso também, a gente está aqui para escutar vocês, tá bom? Poderia explicar novamente a fobia específica? Posso sim, Joselma. O que é a fobia específica? Tu consegue voltar lá no slide, Thaís, de fobia específica? Aí. Que é a fobia específica, gente. O fato de você ter um medo, uma ansiedade, ao ponto de evitar aquele objeto ou a situação. E aí, muitas vezes, vai ter uma fobia específica dentro de um desses âmbitos. O animal, ambiente natural, questões de sangue, injeção ou lesão, situacional, como, por exemplo, falar em público, e outras situações. A fobia específica, não necessariamente o paciente só vai ter uma fobia. Ele pode ter várias fobias específicas, mas, diferentemente de outras fobias, o paciente, primeiro, ele vai ter um impacto emocional, do que cognitivo. Não é aquela pessoa que, por exemplo, ela vai, por exemplo, viu um animal, a primeira resposta que ela vai ter é que ela está em perigo de morte, em perigo de lesão. Ela não vai racionalizar, ela vai ter o emocional muito forte. Além da fobia específica ter essa questão, ela vai ser muito desproporcional. Por exemplo, e aí entra um ponto bem importante, que não foi dito aqui durante o curso. Algumas fobias específicas, elas são aceitas socialmente. Por exemplo, medo de barata. Gente, a maioria das pessoas tem uma fobia específica, por exemplo, de barata, de rato. Gente, aquilo ali não representa um perigo de morte. Mas aí a pessoa vê uma barata, faz um escândalo, sobe em cima da mesa, sobe em cima de uma cadeira, precisa de outra pessoa para vir auxiliar e não sei o quê. É desproporcional, é uma fobia específica. Aquela barata não vai matar aquela pessoa. Mas aí, socialmente, é uma fobia aceita. Essa fobia específica, ela pode ser ocasionada também por traumas, né? Pelo TEP. Ele pode vir associado como uma comorbidade ou como uma consequência, né? Que aí é como se fosse patologias adjuntas, pelo fato de que, por vezes,
aquele trauma ele vai vir de forma tão intensa que ele vai projetar. Por exemplo, uma pessoa que sofreu, que ela sofreu não, mas deixa eu pensar aqui. Porque se ela sofreu o trauma, ela pode estar com TEP. Queria ver. Sim, pronto. Uma pessoa que sofreu uma mordida de um cachorro branco, por exemplo. E aí ela se apavora toda vez que vê uma coisa branca. Ela generalizou. Esse TEP ele pode criar fobias específicas que está relacionada ao TEP, mas não propriamente faz parte do transtorno de TEP. Ele foi só um gatilho para que aparecesse outros. Essa fobia específica, ela é muito comum, tanto na infância, aquela criança que tem medo de tudo, e aí a gente vai trabalhando a exposição gradativa, mas também pode aparecer enquanto adultos. Pessoas que, por exemplo, não andam de avião porque tem medo de altura, mas aí aparece a oportunidade de fazer uma viagem internacional. A pessoa não vai. Simplesmente ela perdeu, às vezes, a chance da vida, vamos dizer assim, da vida dela, de conhecer outro país, de conhecer outra cultura, e ela não vai porque tem medo de andar de avião. Cada fobia específica tem uma nomenclatura, né? O medo de lugares fechados, o medo de tal coisa. A gente vai jogar na internet, a gente vai achar um nome específico para cada coisa, tá certo? A fobia específica, ela também apresenta é, um processo de evitação que causa um sofrimento clínico no processo de enfrentamento. É aquela pessoa que ela pode, por exemplo, ter medo de injeção, mas aí ela está sendo obrigada a tomar uma injeção no hospital. Ela toma a injeção, mas ela adoece dessa injeção, porque o fator fóbico dela foi tão intenso que entrou nesse processo de adoecimento fisiológico. Isso é uma fobia específica. Aquela pessoa que relata muitas vezes que, eu fui sentir muita dor, senti, sei lá, a sensação que eu estava morrendo tomando a injeção. Na verdade, ela não estava. Foi só o medo do que ela teve, tá certo? Não sei se consegui explicar melhor a questão da fobia. Deixa eu ver aqui os comentários. Regiane, gostei muito do curso, achei que usou uma linguagem clara e objetiva. A gente vai disponibilizar, tá certo, Regiane, o e-mail para vocês me solicitar o slide, tá certo? Eu envio para todo mundo que solicitar tranquilamente. Isabel, somente agradecer mesmo, não sou muito boa em comentar, mas até isso despertou em mim hoje. Foi muito esclarecedor, bem explicativo, que apesar do tempo conseguiu prender a atenção e despertar o querer saber mais. Excelente curso, ministrado pela psicóloga Thais, ansiosa pelos próximos. Que bom, Isabel, que gostou. A intenção foi essa. Esses cursos, gente, eu sempre gosto de enfatizar. Eu, de vez em quando, ministro alguns cursos independentes, ministro também pela clínica que eu trabalho em Campina Grande, e eu sempre enfatizo, né? Esses projetos que a gente participa é necessário porque muitas vezes cursos como esse que é oferecido tem um custo muito alto se você for comprar o curso em si. Geralmente é ali na faixa de 500, 600, dependendo da escola que está oferecendo. E aí a gente acaba retendo muita informação que é útil para a população em geral, útil para pessoas que estão se formando, útil para pessoas que não têm ainda tanto dinheiro para investir em cursos mais altos. E aí a gente vem com um projeto, eu agradeço demais, Thaís, por ter viabilizado esse encontro com vocês, porque é uma maneira de a gente dividir nosso conhecimento, né? Nosso conhecimento, a nossa prática, tá certo? Tem uma pessoa que levantou a mão. Não sei se pode abrir o microfone se você quiser falar, tá certo?
Eu achei assim o curso. Eu vou falar também que eu não sou muito de falar, que eu sou envergonhada. Eu já fiz assim. Eu fui lá no WhatsApp e falei que eu amei mesmo o curso, achei bem legal, bem esclarecedor. Assim, a sua forma de ensinar é simples e a gente consegue entender. Eu amei de verdade, eu sou formanda, adoro o TCC e tudo que você falou assim me ajudou muito, me enriqueceu bastante. Obrigada. Ah, agradeço muito. Gente, esse feedback de vocês é ótimo, porque aí a gente consegue, tá certo? Melhorar algumas coisas, a gente consegue futuramente trazer mais dinâmica e até a questão de tempo, a gente ir se organizando. Tem outra pessoa que levantou a mão, pode falar, Débora. Boa tarde, eu também quero só agradecer e falar de um ponto que você falou, né, durante agora na parte da tarde, em relação à valorização do outro profissional, né? Porque nós que estamos em formação ainda, eu já percebo na faculdade que existe essa divisão, né, de abordagem, e a gente ali até no meio acadêmico, como a gente, na Estácio, por exemplo, a gente vai montando a grade, às vezes você chega assim na turma e fica até meio perdido, assim, né? Não tem ainda esse direcionamento, mas já acaba virando uma, não uma briga, mas assim, acaba virando aquela questão de a gente nem saber para onde ir, ficar meio perdido com a questão da abordagem, né? E essa valorização, assim, isso que você trouxe foi muito importante, de ter um olhar e uma valorização de todas as abordagens, porque se está na grade do curso, como uma matéria obrigatória, é porque é importante, né, para a nossa formação quanto profissional no futuro, assim. Sim, E é justamente isso, eu coloquei até na expectativa, qual é a sua expectativa do curso? É começar a direcionar mesmo, o que eu vou seguir, o que eu quero fazer, né? E aí, às vezes, essa questão de achar que a minha área não é tão valorizada, eu posso querer ir para outra. Então, dá uma direção mesmo quanto estudante, né? Do que fazer, de como chegar lá, para onde eu quero ir. E eu acho que esses cursos, assim, é muito importante já para levar, ter contato direto com o profissional, que foi você, assim, que trouxe de maneira clara, objetiva, porque às vezes não dá tempo no semestre, né? A gente tem aquele monte de conteúdo que precisa ser passado pelo professor, mas essa questão da prática profissional fica solta, assim, eu acho que fica um pouquinho solta. Eu acho que é o curso que leva cursos livres, assim, direto com o profissional, trazendo qual a sua forma de trabalho mesmo que dá esse esclarecimento. Eu amei. Vou estar nos próximos aqui, com certeza. ai, que bom, agradeço muito. E um ponto importante também de lembrar é que cada profissional, a gente tem o seu perfil. Você pegar duas pessoas da TCC, elas têm uma base, mas cada uma vai ter o seu maneiro de conduzir a sessão. Eu gosto muito dessa maneira mais prática, mais clara, porque, gente, sinceramente, a gente precisa viabilizar o conhecimento. A gente precisa mostrar que a gente não precisa de uma fala muito elaborada. Não adianta eu falar uma fala extremamente elaborada e alguém me perguntar, tá, eu não entendi. Tu pode me explicar? E eu travar, eu não saber explicar. Porque eu gravei a fala, mas eu não entendi nem o que aquilo ali quis dizer, né? Mas alguém quer falar alguma coisa? Thaís, eu vou abrir aqui só mais um pouquinho para falar dessa questão assim, do curso. Por exemplo, eu acabei de fazer no semestre passado psicoterapia com crianças, que é uma área que eu tenho vontade de trabalhar. E aí, assim, eu tenho um monte de material aqui agora, né? Terminei a disciplina, pronto, terminei a disciplina. Pelo que eu vi lá na grade, é o que tem de psicoterapia com crianças. E aí, eu já tenho, quando eu me formar, eu já tenho ali os instrumentos, mas tipo, e agora? Sabe aquela coisa do e agora? Então, eu acho que é esses cursos que vão trazendo, assim, entendi. Então, eu tenho que pegar o material, então, sabe? Direcionar mesmo no atendimento com a criança. Como é o atendimento clínico? Com o que eu vou me deparar? Né? Então, eu acho que às vezes é o que falta ali na sala de aula que a gente consegue ter no curso, assim. É Sim, exatamente isso. Nessa fala clara e objetiva. Adorei. sim. Eu também, Débora, quando eu terminei o curso, eu tinha muito material que eu olhava e fazia, tá, eu vou fazer o que com isso? E à medida que a gente vai estudando o material, não adianta a gente ter um material e não saber aplicar. É importante que você, por exemplo, comprei a caixinha de perguntas, eu leia o manual dele, como é aplicado, qual é o público-alvo.
e você testar. Gente, isso aqui eu apliquei em tanta gente, e assim, conhecer, vamos fazer aqui uma coisa, só para eu ver um negocinho. E eu fui vendo até a questão da adaptação. E aí, gente, todo mundo vira cobaia. Gente, use o ficante, use o namorado, use o marido, use as crianças da família para ir testando, que dá certo. Né? Não use o paciente, não, viu? O paciente não pode ser cobaia, não. Mas quem quiser ser cobaia voluntária, faça. É importante passar por esse processo, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui nos comentários. Muito didático. Meu Instagram. Thaís, coloca lá no último slide para o pessoal pegar meu e-mail e o Instagram, por favor. Vai estar aí, gente, meu e-mail, meu Instagram e o Instagram do projeto, tá certo? Para quem quiser entrar em contato comigo ou com a Thaís, que é a responsável hoje pelo projeto Acolhendo com Amor, tá certo? Aqui o que mais? O tempo passa rapidinho, viu? Eu pensei que eu ia terminar o curso num horário extremamente cedo, mas a gente começa a falar, e eu falo muito, né? Então, rendeu bastante, tem muito material. Se vocês forem aprofundar, esse curso, querendo ou não, ele é um curso introdutório, não tem como a gente se aprofundar em tudo, né? Como vocês viram, existem vários tipos de ansiedade, mas, assim, é bastante coisa, né? Então, eu agradeço, né? A gente entra aqui já em clima de despedida. Eu agradeço o pessoal que passou o dia. Eu sei que é cansativo, tá certo? Mas quem não assistiu todo, tá sendo gravado. Depois que, se quiser assistir o início do curso, tá aí convidado, tá certo? Agradeço pela presença de todo mundo. Agradeço, né, a oportunidade que o projeto me deu, né? Estrear. Gente, olha o peso, né? Estrear os cursos do projeto. Então, é isso, tá certo? Obrigada pela sua contribuição, né? E para quem não sabe, a Thaís, ela também faz parte, né, dos atendimentos que acontecem no projeto, né? E a gente está aqui à disposição e em breve a gente vai anunciar os próximos cursos, né? E com relação ao link de presença para obter o certificado, ele já foi enviado para o e-mail, né? Do pessoal que efetuou a inscrição. Eu desejo uma boa tarde, ou uma boa noite, um bom dia para quem assiste a gravação. E é isso, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima.